pessoal. Eu acho que eu estou ao vivo, beleza. Bom, eu estou por aqui a pedido da minha amiga Maria Paula. A Maria Paula, ela lidera um grupo de seguidores da nossa área de odontologia num perfil, o Dicas para Dentista e o Dicas da Dentista. Então, eu gosto muito desse tipo de atitude, esse tipo de ação, para a gente poder divulgar e conversar mais sobre odontologia clínica. Ela também terminou o paciente dela agora há pouco, ela está no consultório dela, eu estou aqui no meu consultório, e agora eu vou tentar adicioná-la. Vamos lá. Transmitir ao vivo com Dicas da Dentista. Vou clicar de novo aqui, Maria. Ufa, que alívio! Show de bola. Agora... Maria. Pronto. Deixa ele colocar aqui no suporte, porque vocês já viram que essa parte... Aí. Esse aqui vai para o seu sorteio, tá? Igual eu te prometia, mais um. E aí, pessoal? Tá vendo? Vocês ficaram choramingando. Eu só consegui um link de desconto. O Paulo já consegue um livro. Legal. É isso aí. Maria, eu estou à sua disposição. Vamos lá. Então, o pessoal mandou muitas dúvidas. E como é que a gente pode começar, Paulo? Você quer que eu comece a ler essas dúvidas para que a gente vá discutindo essas perguntas? O pessoal Beleza. acho que também vai mandar alguma coisa. Estou vendo aqui, minha professora Campoli está aí ao vivo, que me ensinou periodontia, está o Marcelo Alves de Ribeirão Preto, tem muita gente boa escutando aí. Obrigado pela presença e todos os dentistas que estão aí acompanhando. Legal, eu avisei todo mundo, vou pedir para o Ale também mandar um aviso lá no Dicas para todo mundo vir agora pro Instagram do Paulo. A gente dá um jeito de fazer um ao vivo. Beleza, então, Maria, fica à vontade, à sua disposição. Certo, o que a gente, na verdade, toda vez que eu posto a respeito disso, aqui no meu consultório eu percebo que está uma epidemia de lesões cervicais e hipersensibilidade dentinária. Muitos pacientes, infelizmente, nos procuram quando já está mais avançado, quando as lesões já estão maiores e o quadro já está mais evoluído. E a grande dúvida, acho que de todos nós clínicos, e graças a Deus a gente tem pesquisadores para nos nortear aqui na nossa clínica, como proceder em relação a restaurar, quando não restaurar, foi uma das perguntas aqui, da J. Carolina Barros, como fazer adesão nesse tipo de dentina exposta, e uma pergunta que também é muito interessante aqui, dessas lesões, a dentina está já obliterada, esclerosada, aquela diante, como nessas lesões que são tão corriqueiras no nosso consultório. O que a gente deve fazer, nós clínicos? Ótimo, então vamos do princípio, gostei até da palavra que você usou, é uma epidemia, no melhor sentido. Vários pacientes, cada vez mais precoce, Maria? Cada vez mais jovens, têm aparecido nos nossos consultórios. Antigamente, lesão de abfração, lesão de abrasão, erosão, atrição, eram lesões consideradas como lesões de pacientes adultos para melhor idade, pacientes com idades mais avançadas, fruto do envelhecimento. O que está acontecendo agora é um envelhecimento precoce da dentição. Esse envelhecimento precoce da dentição é fruto de um estilo de vida. Então, antes do colega ou do dentista se perguntar, e aí, eu restauro ou não restauro, como eu restauro, que adesivo que eu uso e qual resina que eu uso, ele tem que entender que nessas situações, a resina ou a restauração não é o tratamento da doença. Eu gosto de colocar dessa forma para que a pessoa entenda que ele vai ter que ter uma boa resina, um ótimo adesivo,
treinar para fazer uma restauração de qualidade, estudar, etc. Fazer um controle de umidade, utilizar um ótimo LED. Mas lembra que isso não é o tratamento. Restaurar a lesão não vai resolver a causa do problema. Por isso, a lesão classe 5, a cavidade classe 5, ou a restauração classe 5, é a restauração que mais descola na odontologia. É a restauração que mais falha na odontologia adesiva. Não tem nenhuma restauração. Desculpa, tem alguém me ligando aqui. Eu não sei se eu posso colocar no modo avião e utilizar o Wi-Fi. Eu nunca fiz. Acho que no modo avião não. Coloca só no silencioso. Tá bom. Isso entra toda hora aqui, mas tudo bem. Repetindo, né? Não adianta nós pensarmos que uma outra restauração vai falhar mais do que a classe 5, porque a classe 5 é a doença da nossa geração. É a doença mundial da. A sua primeira pergunta, dentro de tudo que você colocou, foi: quando que eu devo restaurar? Você deve restaurar sempre que tiver a cavidade. Em nenhuma hipótese, a restauração classe 5 deve ficar exposta. A cavidade classe 5 deve ficar exposta. A cavidade, em nenhuma hipótese. Muitas das vezes, alguns dentistas pensam assim: não dói. Se não está doendo, eu vou deixar. A lesão vai evoluir. Vários trabalhos na literatura têm mostrado que a lesão evolui ao longo do tempo e ela vai chegar num determinado momento que o paciente vai ter uma sensibilidade que vai ser difícil de você revertê-la. Muitas das vezes, o dentista restaura a classe 5 e a classe 5 gera dor. Ele não tinha hipersensibilidade e desenvolveu uma sensibilidade pós-operatória. Isso também é fruto de um tratamento errado da restauração classe 5. Vamos lá. A partir do momento, então, que eu entendi que existe a cavidade, ela pode ser no formato de C, ou seja, o ângulo interno arredondado, ou no formato de V, formando uma cunha. Independente do formato do ângulo, ela tem que ser restaurada. Mas a gente tem que lembrar que o fundo daquela cavidade está muito próximo da polpa, em alguns casos. Em outros casos, ele está distante da polpa pela quantidade de dentina terciária. Independente dessa distância, nós estamos tratando uma dentina hipersensível. Mesmo o paciente não tendo a sintomatologia da sensibilidade dentinária, aquela dentina tem 30, 35 mil tubos por milímetro quadrado. Por milímetro quadrado de dentina exposta. É uma dentina que vai te exigir mais cuidado. Não existe nenhuma cavidade que sofre mais com sensibilidade pós-operatória do que a cavidade classe 5. Então, Paulo, eu vou resumir para você. O tratamento restaurador começa com sistemas adesivos autocondicionantes. O dentista não pode condicionar o fundo da cavidade classe 5, o fundo da lesão cervical-não-cariosa com ácido fosfórico. Então, já que a primeira pergunta foi vinculada à restauração, como deve ser o protocolo restaurador? Primeiro, descontaminar a cavidade. Como que eu descontamino a cavidade? Utilizando pastas abrasivas que não são enriquecidas com óleo ou gordura. Não pode ser pasta profilática convencional. A Ultradent vende uma pasta que chama Concept Scrub. A 3M vende um pó que chama Clean Pro Powder, Prof Powder, que você pode usar no jato, ele é bem mais cedo, é de glicina. Ou você pode, numa terceira opção, pedra pons e clorexidina. Você limpa a cavidade, faz o controle de umidade. Deu para fazer isolamento? Ótimo, perfeito. Conseguiu adaptar o 212 ali no premolar? Ótimo. Você está percebendo que você está forçando a situação, o término da lesão está subgengival? Uma frase do Marcelo Calamita. Controle de umidade. O que é mais importante? É você fazer o controle. O controle de umidade deve ser absoluto. O resto é relativo. Uma vez perguntaram para ele: ei, Marcela, isolamento absoluto ou isolamento relativo? A gente não pode ser radical. Deu para fazer isolamento absoluto? Ótimo. Não deu, modifica o isolamento absoluto. Faça um furo maior, proteja uma barreira. Né? Você faz o controle de umidade. Lembra que existe ali na base da lesão uma inserção conjuntiva, o epitélio juncional. O grampo não pode ser mais um fator da recessão gengival. Cuidado com isso. Tá? Então, pois bem,
Conseguiu uma adaptação legal do grampo, conseguiu fazer isolamento absoluto, ótimo. Não deu, siga com o controle de umidade, modificando o isolamento. Você pode usar... Pode falar. Só te interrompendo, nessa parte do isolamento foi uma outra pergunta. Então pode usar fio retrator, se não for possível... Pode usar o fio afastador de algodão, 3 zeros, tá? Tem várias marcas comerciais, Ultrapac da Ultradente, o Roeco da Coltene, né? Evite colocar hemostático, tá? O hemostático, a maioria dos hemostáticos são oleosos, você pode usar cloreto de alumínio, 25%, né? A Septodonte vende o Racegel, a Ultradente vende o Viscostat, a PHS vende um da mesma concentração, a FGM vende também. Para o afastamento, você pode usar dispositivos como o Office, né? Até o meu amigo Rodrigo do Office está aí, está assistindo a gente. Você pode usar um Optra Gate, você pode usar um dique de borracha com orifício maior, né? Associa com fio afastador, inserido com uma espátula bem fina ou um insersor específico. A Quinelato tem insersor de fio, a Ultradente tem insersor de fio, ou uma espátula de resina muito fina. Pois bem, a partir daí, a dentina está descontaminada. O controle de umidade está feito dentro das limitações do caso, das possibilidades do caso. Condicionamento com ácido fosfórico só no esmalte. Maria, em algumas vezes, o ângulo superior da lesão, ele forma uma ponte de esmalte sem suporte. Eu vou tentar fazer isso aqui, demonstrando para vocês direto no livro. Uma ponte de esmalte sem suporte. Nós temos que biselar isso aqui, ó. Igual você faz o bisel na classe 4, você vai fazer o bisel na classe 5. Um bisel raso e longo. E você vai condicionar esse esmalte no bisel e vai marcar de 15 a 30 segundos, com ácido fosfórico 37%. Cuidado, não deixe esse ácido fosfórico escoar para dentro da cavidade. Ok. Finalizado isso, você vai lavar e vai secar. Você pode secar. Ah, mas vai estar secando a dentina. Nós podemos secar dentina quando a dentina não foi condicionada. O que nós não podemos fazer é secar a dentina depois do condicionamento com ácido fosfórico. A dentina não foi condicionada, então você vai poder secar. Ótimo. Então eu tenho o esmalte condicionado e a dentina limpa e seca. Agora eu vou pegar um sistema adesivo autocondicionante ou universal. Autocondicionante. Clearfield, OptiBond, Palfic Bond, Excite, Excite não, Adese, ou Single Bond Universal, Âmbar Universal, qual mais nós temos universal aí, que me vem na minha cabeça? Existem sistemas adesivos. Lançamentos, né? Os lançamentos. Sistemas adesivos que funcionam independente do ácido fosfórico. Você vai espalhar esse adesivo na dentina e no bisel de esmalte. Fotoativa, posicionando o LED perpendicular à cavidade. Esse é um ponto crítico. Muitas das vezes, eu não sei se alguém perguntou sobre fotoativação, mas eu já vou emendar. Paula, professor, você sabe como é que é, né? Começa a falar e não para. Me desculpe se eu estiver falando. Tá ótimo. Tá perfeito. Atenção para a posição do LED na boca. Então você vai pegar um LED, eu tenho aqui, por exemplo. Você pega o LED, posiciona o LED perpendicular à cavidade. Então, por exemplo, eu tenho aqui na capa do livro, uma classe 5. O LED ele tem que entrar perpendicular à classe 5. Se você inclina esse LED, você joga parte da luz para fora da cavidade. Muitas das vezes, o descolamento é porque o adesivo foi mal polimerizado. Ou a resina foi mal ativada, mal polimerizada. O grau de conversão fica baixo. Poucos monômeros se transformam em polímeros. Então, muita atenção na posição do LED. LED o mais próximo possível da cavidade. Se você, dentista, terceiriza essa parte da fotoativação, se você passa para o seu auxiliar, ensina o seu auxiliar a fotoativar e não deixe ele ficar fotoativando e arrumando alguma coisa ali na cuspideira ou vai lá na mesa clínica. A fotoativação ela tem que ser monitorada. Ou no dente errado. Oi?
LED dá aquela passeada, né? De dar né? Então, a gente brinca assim, mas muita atenção para isso. LED bom esquenta. Os bons LEDs esquentam. Por quê? Porque LED que esquenta, ele gera potência, ele tem potência de luz, ele tem intensidade de luz. Valo da Ultradente, Blue Phase da Ivoclar, o Radi, que agora está chegando um Radi novo, o Radi Expert está vindo. Eu acabei de ver que o André Kimura entrou aí, eu agradeço. O André Kimura foi o primeiro a comprar o meu livro, meu primeiro livro vendido foi dele. Pelo menos foi o primeiro que eu autografei. Obrigado, André, por estar aí. Desculpa, Paula, eu não estou fazendo merchandising não, mas também quero agradecer. Tem uma orientada minha de doutorado, a Lívia, que está comigo há 8 anos, fez iniciação científica, está assistindo lá de Seattle, dos Estados Unidos. Está te assistindo que aqui. Legal. Tá? A Lívia é autora do livro. Então, vamos voltar. Foco aqui na fotoativação. 20 segundos. Você terminou a fotoativação do adesivo, você vai começar a construir a restauração. Durante a construção da restauração, um dos meus orientados, o Alexandre Machado, que hoje é professor da universidade, terminou uma tese de doutorado fantástica e mostrou o seguinte: quanto menos você incrementar, melhor. Quanto menos incremento você usar, melhor. Quanto mais incremento você colocar dentro da cavidade classe 5, mais bolha entre os incrementos você vai incorporar. Então veja só, eu tenho uma cavidade, uma lesão cervical não cariosa, de 2 milímetros de profundidade. Como que eu vejo isso? Com uma sonda milimetrada. Se a sua cavidade, se a cavidade do seu paciente tem 2 milímetros ou menos, Maria, incremento único. Único, como se fosse uma bulk fill. Pega uma resina que você gosta de usar. Que resina que eu vou usar? Resina de dentina. E restaura no incremento único. Se tiver mais de 2 milímetros, qual que é a sugestão que eu vou te dar? Preenche quase toda a cavidade com uma resina bulk e finaliza a última camada fina como se fosse uma capa com uma resina de dentina. Porque a maioria das resinas bulk ainda deixa um pouco cinza. A restauração fica cinza, acinzentada, ela perde valor. Porque a resina bulk é translúcida. A 3M lançou a Filtech One. A Tokuyama tem uma resina bulk também. Que a SDI também tem a Aura. Que apesar de ser bulk, é uma bulk que é menos translúcida. Tá? A Tetric e Evuceran da Ivoclar também está corrigindo isso. São resinas que vão te ajudar. Se a sua restauração classe 5 não está numa área estética, não é um paciente que tem uma classe 5 no canino com sorriso gengival, vamos dizer assim, é uma classe 5 de um molar inferior, gente, resina bulk é vida, é sossego. Ela contrai menos, tá? A resina contrai menos, a resina bulk você vai inseri-la num incremento só, e aí você não precisa preocupar, porque a cavidade pode ter até 4 milímetros de profundidade, você faz ela com um incremento só. Resinas do tipo bulk fill. Mas vamos imaginar que está numa região estética, num premolar superior, com destaque no sorriso. De repente a resina bulk não vai ficar legal, ela vai ficar acinzentada. O que você vai fazer? Até 2 milímetros, pega a sua resina que você gosta de usar no seu consultório, pega uma cor de dentina. Está com dúvida? Dentina A3, 80% dos casos. Preencha a cavidade inteira, os 2 milímetros da cavidade, com um único incremento. Paulo, eu coloquei a sonda milimetrada e a lesão cervical não cariosa, ela tem 2 milímetros e 8, tem quase 3 milímetros de profundidade. Então o que nós vamos fazer? Preencher 2 milímetros com bulk e aquele 0,8 final, aquele última camada, dentina A3, por uma questão estética. Isso é um dado muito novo, o artigo está sendo publicado agora. Então, Maria, você está me dando a oportunidade, vou abrir um parênteses, vou fazer uma ressalva. Você é uma formadora de opinião da nossa geração, porque eu sou professor, mas muito mais dentistas seguem você do que me seguem. Então você, Maria, tem um poder de formação de opinião muito forte. E você está fazendo uma coisa muito legal. Você está dando oportunidade para alguém que pesquisa o tema falar.
E eu acho isso muito fantástico. Entendeu? Você comprou o meu livro, você estudou o meu livro, você já fez algumas postagens que eu assinei embaixo, até comentei que eu concordo com a sua postagem, porque você não postou alguma coisa da sua cabeça, você postou alguma coisa que tem embasamento científico. Então você está de parabéns por isso. E esse dado que eu estou falando para você, da cavidade, não está publicado ainda. É uma tese de doutorado que nós assumimos há 4 anos, que reduzir o número de incrementos. Aqui também tem um pesquisador, o professor Carlos Soares, que começou essa linha estudando esse fator em cavidades tipo MOD, cavidades classe 2. Quanto mais profunda é a cavidade, você tem que evitar o excesso de incrementos. Porque quando você exagera no número de incrementos, você aumenta a tensão de contração. E o que tem a ver a tensão de contração com a cavidade classe 5? Dor. É aquele caso que o dentista terminou a classe 5, o paciente vai embora, aí passa o efeito do anestésico, ele liga para o dentista ou liga para a secretária e fala: olha, meu dente está doendo, eu tomo água gelada e dói. Dói por quê? Condicionou com ácido fosfórico e não deveria ter condicionado. Exagerou no uso do equipamento, fotoativou, superaqueceu. É aquelas situações que o dentista quer fazer 3 classes 5 ao mesmo tempo e fotoativa 20, 20, 20. Tenta fazer isso com o seu LED. 60 segundos, encosta na sua pele. Os bons LEDs esquentam, queima, você não pode fazer isso. E exagero no número de incrementos. Fica incrementando demais. E quanto mais incremento você põe, mais tensão de contração a sua cavidade vai ter. Pois bem, finalizamos a restauração de resina. Naquele momento, acabamento e polimento pode ser feito imediato. Muitas das vezes a gente fica naquela: não, volta na próxima sessão para eu fazer o acabamento, o paciente não volta. Se você puder iniciar pelo menos o acabamento, a retirada de excessos, faça isso com brocas multilaminadas, ou com pontas diamantadas FFF, ou com discos de carbeto de silício. Beleza. Polimento, muita atenção no polimento. O Bruno Reis, é até uma live que eu te recomendo sobre acabamento e polimento. O Bruno está dedicando muito agora, ele está montando um grupo de pesquisa forte nesse ponto. O Bruno tem mostrado o quanto nós pensamos errado no acabamento e polimento. E o quanto a gente acha que um kit de pontas de silicone vai resolver o nosso problema no polimento. E na verdade ele não pule. Para cada tipo de resina existe uma técnica de polimento ideal. Se você está usando uma nanohíbrida, existe uma maneira de polir. Se você está usando uma microparticulada, existe uma maneira de polir. Se você está usando uma nanoparticulada, existe uma maneira de polir. O Bruno tem isso e é legal. Ele já publicou alguns capítulos de livro, ele tem mostrado. E eu deixo aqui a dica. Não vou nem entrar no tema, porque se ele estiver me assistindo, ele vai saber que eu não vou conseguir falar tudo que ele fala. Mas valorize... Está anotado aqui. O próximo vai ser o Bruno, então. Beleza, vocês vão gostar. Vocês vão gostar, eu tenho certeza. Valorize muito a etapa de polimento. Valorize muito a técnica para não abrir gap. Dentista, às vezes, exagera no acabamento de polimento e abre fenda. Aonde? Na pior região que existe, na parede gengival, entre a resina e a parede gengival, lá perto do sulco. Ali onde é difícil de higienizar, onde acumula placa, onde vai acontecer infiltração precoce. Então, isso é uma visão geral sobre a restauração classe 5. É o que eu posso te falar dentro do nosso prazo, porque eu sei que você tem mais perguntas aí para fazer. Tá? Tem. Eu nem consegui anotar tudo. Eu sei. Olha, tem uma pergunta que eu achei bem interessante, Paulo. Foi a Caroline Sampaio Rosa. Ela enviou uma pergunta assim: existe algum estudo ou uma relação entre a mudança de pH que ocorre em pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica com o desenvolvimento de lesões cervicais e hipersensibilidade dentinária? Perfeito. A Lívia, que está assistindo lá de Seattle, junto com a Alexia Galvão, junto com a Tatiana Carvalho, são orientadas minhas, que hoje são profissionais melhores do que eu, pessoas extremamente competentes. Um dia eu fui orientador, troca muita ideia. Elas estudaram muito pacientes com doenças gástricas, muito. Nós temos dentro dos 11
e orientados que eu tenho de mestrado, mais os 5 ou 6 que já defenderam, mais o grupo de pesquisa com iniciação científica, tem um grupo ali, um grupo do grupo maior, que estuda o fator da doença gástrica na boca. Pacientes que passaram por tratamentos, redução de estômago, cirurgia bariátrica, balão, pacientes que estão fazendo tratamento contra a doença do refluxo gastroesofágico, pacientes que têm doenças crônicas, doenças anatômicas, hérnias, esofagites, gastrites, úlceras, são pacientes pertencentes a um grupo de risco da doença. A saliva desses pacientes, Maria, é modificada. A Paola Gomes, que trabalha comigo, também estuda muito isso. Como a saliva do paciente com doença gástrica é modificada. Aí você me pergunta, como que uma doença gástrica vai influenciar na lesão cervical não cariosa, no avanço da destruição na região cervical? A saliva é modificada porque a saliva fica mais ácida. Segundo, a saliva ela também fica rica em enzimas que destroem colágeno. O paciente já tem dentina exposta na cervical, fruto de uma recessão ou de uma lesão cervical não cariosa. 30% da dentina é colágeno. E o que tem a ver isso com o refluxo? O refluxo, ele enche a boca do paciente de pepsina e tripsina, que são enzimas estomacais, enzimas do sistema gástrico. A tripsina e a pepsina são colagenases não específicas, elas destroem colágeno. Então, a saliva do paciente que tem doença gástrica, ela é influenciada pelo ácido clorídrico, então é uma saliva ácida, e ela também é modificada enzimaticamente. Ela fica rica em enzimas que destroem a dentina. O que acontece? Isso não acontece numa noite, isso não vai acontecer num único evento de refluxo. Isso vai acontecer após meses, anos. Lembrando que a primeira fase da doença do refluxo gastroesofágico, na maioria dos casos, ela é assintomática. O paciente nem sabe que ele tem a doença. Ele não tem dor, ele não tem queimação, mas ele tem toda aquela superfície degradada. Normalmente, a lesão cervical na boca desses pacientes é uma lesão rasa, alta e com o ângulo arredondado. Você já viu isso no capítulo número 6, a gente ensina isso. O capítulo número 5 e o capítulo número 6, ele mostra que a lesão cervical não cariosa, ela te conta a história da doença. Normalmente, os pacientes que passam por isso, que por esse evento de influência do ácido intrínseco, são lesões que pode acometer a face palatina e também a face vestibular. E aí você pergunta, por que a cervical? Na cervical o esmalte é mais fino, está normalmente associado a um processo de estresse, então é um paciente que pratica um apertamento, então a recessão ela acaba existindo. E, por último, o seu paciente tem que escutar isso. Ele levanta, normalmente são pacientes que acordam após uma noite inteira de refluxo, ele acorda, a primeira coisa que ele faz, ele escova os dentes. Ele não pode fazer isso. Porque ele vai escovar os dentes em cima de uma dentina que passou a noite inteira sendo corroída e destruída pelas enzimas. E aí a escova passa a ser um fator de aceleração da doença. Ela acelera a doença. Então, muita atenção para esses pacientes. E desculpa já dar o gancho, eu já vou emendar com outro grupo que a gente tem que estar atento. Esse grupo também é grande. Um outro grupo de risco. Atletas, amadores e profissionais. Frequentadores de academia. Se o paciente frequenta academia 3 vezes por semana, ele está no grupo de risco. Ele aperta os dentes na academia, é a menina que pesa 60 quilos e quer levantar 120 quilos no leg, sai de lá tomando isotônico, limão em jejum 3 vezes por dia para ajudar a perder peso. São as nutrições esportivas, às vezes fica 3, 4, 5 horas sem se alimentar. São os corredores, os praticantes de corrida, os frequentadores de 30 todo dia, o cara que faz 30 minutos todo dia na esteira, são pacientes que estão no grupo de risco da doença. Eles têm a mesma intensidade da doença do que um paciente com doença gástrica. Entendeu? Olha só. A mesma intensidade. E a doença na boca deles tem o mesmo aspecto do paciente com doença gástrica. Tem o mesmo aspecto. São lesões longas, rasas e com fundo arredondado. Certo, Tom? Muito interessante.
Muito, muito bom. Eu acho que você já respondeu várias perguntas que eu ia comentar aqui. Tem uma que fala um pouco, como você estava falando do aspecto das cavidades, a Daiane Merlato perguntou como diferenciar os pontos de lesão por trauma oclusal. Então, como que eu identifico que aquela lesão foi por trauma, ou foi por uma biocorrosão, ou por fatores associados? Como que o clínico pode resolver isso, identificar as causas? Como você falou mesmo, Paulo, o mais importante de tudo isso é essa anamnese, né? Identificar essas causas, porque se a gente restaurar e não tirar o fator causal, não vai adiantar muita coisa. Vai falhar, com certeza. Eu mandei um beijo aí pra Tininha Gomes, tá? Que acabou de entrar. A gente é fã dela, né, Paulo? Muito. Tininha fera. Olha, vamos lá. Linda pergunta, linda pergunta. Como separar se aquela lesão tem como fator primordial o ácido ou o trauma oclusal? Primeira coisa, toda lesão cervical não cariosa é multifatorial. Ou seja, existe sempre um fator oclusal que coloca ácido na boca. Hoje, quem não expõe a sua cavidade oral a um tipo de ácido? Pode ser um medicamento, pode ser um hábito alimentar, pode ser um molho de salada, não importa. Ou uma compulsão por comida asiática. Por exemplo, frequentadores de restaurante de comida japonesa, com muito limão, não importa. Nós estamos expostos aos ácidos e nós também estamos expostos a problemas oclusais, seja um apertamento dental, seja um bruxismo, seja um trauma oclusal, uma interferência no movimento excursivo. Pois bem, eu costumo dizer que ácido e trauma, eles estão sempre associados. No entanto, quando o ácido prevalece ou quando o trauma prevalece, nós temos duas características diferentes. Primeira característica, quando o ácido prevalece, nós temos lesões múltiplas adjacentes uma à outra. Quando o trauma prevalece, nós temos lesões isoladas no arco. Por exemplo, o paciente tem duas lesões na boca, no 14 e no 24. Eu não acredito que seja o ácido o fator primordial. Apesar de que se ele tomar muito suco de limão, muito suco de laranja, muita bebida à base de cola e escovar os dentes imediatamente após, isso pode ajudar aquela lesão a crescer. Mas se ele tem duas lesões isoladas, uma no 14 e outra no 24, trauma oclusal. Ou esse premolar está participando ou está sendo responsável pela guia lateral e não deveria. Então, interferência. Então, assim, Paula, se o dentista encontrar lesões múltiplas, o ácido ele não escolhe o dente. O trauma escolhe o dente. Entendeu? Eu costumo dizer dessa forma só para ele entender o seguinte: lesões isoladas, trauma. Lesões múltiplas, desconfie de algum fator ácido. Primeiro fator, primeiro ponto. Segundo ponto, já falei isso. As lesões frutos de uma ação mais ácida do que mecânica, do que trauma, são lesões de fundo arredondado, rasas e longas, altas. São lesões longas. As lesões fruto do trauma, como fator primordial, são lesões curtas, profundas, tipo, ela tem mais profundidade do que altura. E o ângulo dela é um V. E ela começa quando? Como, na verdade? Ela começa subgengival, a sua sonda trava nela. Ela começa com um entalhe. Normalmente o paciente chega no consultório fazendo isso aqui, ó, doutor. Aqui em Minas Gerais fala assim, ó, doutor, eu tô com um degrau aqui no pezinho do dente aqui, ó. Na hora que eu ponho a unha. Põe a unha. Né? Aqui, doutor, ó. Aqui também. Dói. Aí ele fala, dói demais, doutor. Nossa, dói com água gelada. Olha, é uma cavidade que mal cabe a ponta da sonda, subgengival, e o dentista fica lá. O que eu vou fazer? Eu não dou conta nem de colocar uma resina composta ali. Essa é uma lesão fruto de trauma.
Qual que é a consequência dessa lesão? Ela vai crescer pouco em altura e mais em profundidade. Ela vai ficar rica em dentina esclerótica no fundo. E ela pode passar por uma fase, Maria, onde ela não tem dor mais. Ele fala, não, doía, agora para de doer. E aí, como não dói, ele não procura o dentista. Lá na frente, 10 anos depois, 8 anos depois, ele vai no dentista porque fica acumulando muito alimento. Ou porque começou a doer. E aí a gente encontra aqueles premolares. Você já viu, quem está no consultório no dia a dia já viu isso. Aqueles premolares com aquelas lesões gigantes. E você fala, cara, isso não está doendo? Não, não dói. Eu vim aqui porque toda vez que eu como fica acumulando alimento. Eu quero que você restaure, faz alguma coisa aí para mim. Essas são as lesões frutos de trauma. As lesões fruto do ácido são lesões mais sensíveis. O paciente ele não tem um segundo de sossego. Ele não dá conta de ficar com a boca aberta, com o ar-condicionado ligado. É aquele paciente que senta no nosso consultório e fala, desliga o ar-condicionado, eu não dou conta, está doendo. O ácido, ele é mais agressivo, ele leva a lesão para a hipersensibilidade dentinária. É por isso que a gente criou esse livro. O professor, ele não pode ensinar lesão cervical sem ensinar hipersensibilidade, porque uma coisa tem a ver com a outra. A hipersensibilidade dentinária, na maioria das vezes, ela é o primeiro sintoma clínico de uma futura classe 5, de uma futura lesão cervical não cariosa. Sabe? Então, assim, Paula, resumindo, lesões múltiplas adjacentes, ácido. Lesão arredondada, longa, alta e rasa, ácido. Lesão curta, com ângulo vivo, em cunha, trauma. Lesões isoladas no arco, trauma. Eu acho que é por aí. Esse é o começo da história. Tá? Lembrando que no final é tudo multifatorial, mas essas características são primordiais, são um diagnóstico diferencial. Legal. Eu vi que tem um comentário aí, é justamente a próxima pergunta, acho que é uma dúvida grande, tanto dos leigos como dos dentistas também. A escova, como deve ser a escovação, qual tipo de escova indicar, qual creme dental você indica, está escrito aqui numa pergunta de uma colega, da Aline. Fico perdida em relação a tantas opções de dentifrícios, né, de cremes dentais disponíveis no mercado. É prejudicial indicar Sensodyne, cremes dentais dessensibilizantes? Eu acho que é um assunto bem interessante. Tem um capítulo muito bom no livro, eu postei lá, deu bastante. Já foi um temperinho para o pessoal, mas e aí surgiram várias dúvidas nesse sentido. Tem o capítulo 8, quem me ajudou a escrever esse capítulo, vários formadores de opinião, vários professores, mas quem estava comigo bem próximo foi o Guilherme Faria, que faz doutorado comigo, está indo agora para os Estados Unidos, para Michigan, ficar lá com o Gustavo. Falando em Gustavo, o professor Gustavo Seabra está aí também, obrigado por estar aí, professor lá de Natal, um grande amigo, fera de oclusão. Olha, vamos começar. Eu gosto de preparar uma linha de raciocínio para não falar bobagem, Maria. Mas, eu tenho que falar rasgado, eu tenho que falar direto. A gente está aqui num bate-papo. Né? Gente, na boa, escova não é causa primária de lesão cervical não cariosa. Nós escutamos muitas vezes isso. A escova sozinha não é capaz de remover esmalte, não é capaz de destruir dentina. É mecanicamente impossível que nylon remova esmalte, remova hidroxapatita. Aí você me pergunta, mas eu aprendi isso na faculdade. Eu também aprendi isso na faculdade, mas faz 50 anos que a odontologia fala isso, e desculpa, tá errado. Quando que a escova participa efetivamente da formação de uma lesão cervical não cariosa? Quando o paciente escova os dentes imediatamente após o consumo de algum tipo de ácido. Eu vou te dar um exemplo muito simples. A pessoa está acostumado a almoçar tomando alguma coisa. Essa alguma coisa é ácida, ou é refrigerante ou é suco cítrico. Ok. Ele termina de almoçar, dá o último gole na bebida, olha no relógio e fala, eu tenho que levar o menino na escola.
A literatura fala o seguinte: se você enriqueceu a sua boca de ácido, você tem que permitir 30 minutos para a saliva transformar o pH ácido em pH neutro. Aí o menino vai perguntar para o pai: pai, o que você está fazendo aí? Não, meu dentista falou que eu tenho que ficar 30 minutos aqui esperando a saliva trabalhar, você vai atrasar na escola. Nós não temos esse tempo. Paulo, o que vai acontecer? O cara vai sair da mesa, vai correr no banheiro, vai escovar os dentes de maneira errada, acelerado. Qual que é o jeito errado de escovar? Muita força, única direção e muita frequência. Qual que é o jeito certo de escovar? Pouca força, múltiplas direções e baixa frequência. Despacito, né? Devagar. Calma, calma. O ansioso escovando o dente acaba com o dente. Lógico. Quando? Quando ele escova logo após o ácido. Nylon não remove esmalte. Nylon não é capaz de remover esmalte. Mecanicamente impossível. Agora, se você pingar uma gota de vinagre e escovar em cima, molho shoyu, ketchup, molho vermelho, limão, laranja, Coca-Cola, qualquer bebida isotônica, qualquer, e escovar imediatamente após, pode ser Curaprox. Pode ser a escova mais macia da Colgate. Pode ser a escova mais macia da Oral-B. A mais macia de Market vai remover esmalte. Não importa. Dentina, então, nem se fala. Dentina, então, nem se fala. Se a dentina já... Se for um paciente com recessão gengival, escovando depois do consumo ácido, ou escovando após o refluxo, quando após o refluxo? O refluxo aconteceu a noite inteira, das 11 às 7 da manhã. Às 7h05 ele levanta e começa a escovar. Ele pode estar escovando com uma escova de cerda super macia. Vai remover a estrutura dental? Então, gente, eu tenho uma seguinte visão, e não é uma visão minha de consultório, não é uma visão minha que eu acordei pensando nisso. Esse ano, Maria, faz 10 anos que a gente está pesquisando isso. São 10 anos de pesquisa. O nosso livro, anteontem, entrou no top 8 da Quintessência Mundial. O livro é em inglês, né? Porque esse aqui é a tradução dele. Nós já estamos preparando, junto com o Rui Santos, da editora Quintessência, a segunda edição do nosso livro. Está esgotado. Então, assim, as pessoas estão valorizando porque não é um livro que fala só sobre estética, é um livro que fala de uma doença muito comum. Eu adoro lente de contato, resina, faceta, clareamento. Eu sou professor de dentística, mas isso aqui é o dia a dia do consultório. E você tem que falar para o seu paciente: olha, se você não tem 30 minutos para deixar a sua saliva trabalhar, antes de escovar os seus dentes, enxague a boca, bem enxaguado, com água 2, 3 vezes, ou enxaguante bucal. Enxague a boca. Não toma Coca-Cola e vai escovar os dentes. Não toma suco de laranja e vai escovar os dentes. Enxague a boca. Simples. Inverta o processo. Enxágua. Ah, Paulo, mas a água vai neutralizar o ácido? Não, a água não neutraliza, mas ela dilui. Ela solubiliza, ela ajuda a diluir o ácido. Pois bem, pastas dessensibilizadoras. Bilhões e bilhões de dólares foram e são investidos para ensinar o dentista a falar assim para o seu paciente: você está com dor? Use isso aqui, ó. O que é isso aqui? Uma amostrinha grátis de um creme dessensibilizante que fica ali entulhado no seu consultório porque você recebeu a visita de um representante, e o representante encheu você de amostra grátis. E aí você entrega aquela amostra grátis. Eu não tenho essas amostras grátis aqui, então eu vou pegar aqui o meu carregador, simulando que é uma amostra grátis de um dessensibilizante. Você entrega isso para o seu paciente. O seu paciente, ontem, escutou o seguinte: 9 em cada 10 dentistas recomendam. Recomendam o quê? 9 em cada 10 dentistas usam. 9 em cada 10 dentistas indicam. 9 em cada 10 dentistas indicam isso? Indica o quê? Indica isso que eu estou te entregando. Aí ele recebe aquilo ali e fala: nossa, 9 em cada 10 dentistas indicam. A minha dentista também. Beleza. Aí ele chega em casa e começa a usar. Pasta dessensibilizadora tira a sensibilidade. Tira. São bilhões de dólares desenvolvendo oxalatos, desenvolvendo as tecnologias como o Novamin, a arginina, os cloretos de estrôncio misturados na pasta.
mas retiram a sensibilidade na fase inicial da doença, quando a sensibilidade ela começa a incomodar o paciente. Paulo, por que você não concorda com o uso de pasta dessensibilizadora? Eu vou responder por que eu não concordo. Porque você está ensinando o seu paciente que ele não precisa mais de você. Porque o dia que aquele tubinho acabar, qual que é a chance dele voltar no seu consultório e qual que é a chance dele ir numa farmácia e comprar agora um tubão desse tamanho? E a partir daí, ele vai se tornar um paciente dependente daquilo. Paciente dependente de creme dental dessensibilizante, quando viaja para a praia e esquece o creme, quando ele chega na cidade, ele não vai para a areia, ele vai na farmácia para comprar, porque ele precisa daquilo ali. Ele agora é um dependente daquele produto. Paulo, eu não posso aprovar a partir do momento que eu sou um profissional, promotor de saúde, igual qualquer dentista. Eu escrevi na contracapa do livro isso aqui, ó. Poucos profissionais compreendem a multifatoriedade e os mecanismos da lesão. Acho que agora não, porque tem 263 pessoas assistindo, essas pessoas estão aprendendo algo diferente. O pouco conhecimento dos profissionais, associado com o contexto comercial, que estimula o paciente a praticar, eu odeio essa palavra aqui, ó, autotratamento caseiro, são os pontos críticos e desfavoráveis da doença. Por que a doença avança? O dentista não trata o problema e o paciente acha que está tratando o problema em casa, porque a indústria coloca um comercial na televisão, no intervalo do Fantástico, falando que 9 em cada 10 dentistas indicam aquilo ali. E o dentista entrega o produto. E o paciente vai usar. E, Paula, alguns vão ficar sem dor. A minha pergunta para quem está assistindo aí: tratamento de doença significa, letra A, retirada da dor. Letra B, retirada da causa. Letra C, nenhuma das anteriores. Qual que é a alternativa correta? Se você está usando pasta dessensibilizadora, você tira a dor. Mas se você tomar dipirona e tiver uma infecção dental, também tira a dor. Então agora 9 em cada 10 dentistas vão indicar dipirona para quem tem infecção no dente, para quem tem uma contaminação, um canal radicular contaminado. Não vamos mais fazer tratamento endodôntico, vamos todo mundo tomar dipirona. Vamos distribuir dipirona para os dentistas e vamos falar que 9 em cada 10 dentistas indicam dipirona para dor de dente. Resolvemos o problema do mundo, porque o mundo vai ficar sem dor. Agora, eu te pergunto, se ele escovar os dentes com Sensodyne, com Colgate Pro Alívio ou com Oral-B para dentes sensíveis, vai tratar a gastrite? Se ele escovar, vai retirar o trauma oclusal? Se ele escovar, ele vai poder agora ir para a academia, apertar bem os dentes lá fazendo supino, vai poder tomar muito suco de limão e escovar os dentes logo após? Não. As pastas não vão proteger o dente dele dos fatores. Então eu vou resumir a minha opinião. Não acredito, não indico, não sou 9 em cada 10, eu sou 1 em cada 10. E eu acho que nós temos que repensar quando nós ensinamos os nossos pacientes ao que nós chamamos de autotratamento. Olha, eu sou super parceiro da Curaprox, da Oral-B e da Colgate. Super parceiro. Parceiro como? Tem ótimos produtos, conheço as meninas todas, o pessoal, a gestão, trabalho com eles, sou super fã. Mas não consigo vincular isso ao fato de que, Paulo, eu vou ir te visitar e vou te entregar a pasta dessensibilizadora. Eu falo, a escova eu quero, a escova eu gosto, eu vou recomendar. A pasta eu vou jogar no lixo. Então é melhor se entregar. E parou. Desculpa, foi uma ligação. A pasta eu não vou passar para frente, porque eu não indico. É assim que eu penso. E, Maria, é nadar contra uma maré, o apelo comercial é diferente, tem literatura para tudo, tá? Eu tenho vários artigos comigo que mostram que as pastas retiraram a dor. Eu não sou contra isso, eu acredito que a pasta tira a dor,
Mas esse, para mim, é o problema. Porque, para mim, quando eu começo a tratar um paciente, sabe o que eu peço para ele? Para de usar a pasta que você usa, que tira dor. Porque senão você não vai me ajudar no tratamento. É como se ele estivesse mascarando o sintoma. Uhum. Eu não vou ajudar o meu profissional mascarando o sintoma. Porque eu sei que muitas pessoas comuns também te seguem. Eu sei que não é só dentista que segue você. E é legal, Paula, você dá oportunidade para isso. Porque a gente não precisa pensar igual. De repente você pode pensar diferente de mim. Mas você está dando oportunidade para uma opinião diferente do que é comum por aí. O que é comum por aí é o seguinte: eu vou fazer o clareamento, meu paciente tem recessão, no kit do clareamento eu coloco uma pasta dessensibilizadora. Para quê? Para mascarar o sintoma da dor? Você tem que primeiro dessensibilizar. E nós podemos fazer isso com dessensibilizante dentinário, de uso profissional, que são mais estáveis, são monitorados, são aplicados na região correta, na região que precisa. Eu não preciso encher a boca de dessensibilizante, eu tenho que aplicar o dessensibilizante aonde tem um problema. O dentista tem um controle, né? Ele que deve saber. Tem o controle, exato. O dentista é o profissional promotor de saúde bucal, não é o paciente em casa. Porque, olha, o que acontece? Um casal... Desculpa. Imagina um casal que está ansioso com a chegada de um bebê, ou ansioso com uma crise econômica, ou ansioso por alguma coisa. Beleza, é um casal de ansioso. Provavelmente os dois vão praticar apertamento dental. Só que os dois também vão para a academia, os dois almoçam e jantam juntos. Então a dieta ácida é a mesma, o hábito parafuncional na academia é o mesmo, e a influência psicológica também. Você viu que tem até um capítulo disso, né, da Liliane Seger no nosso livro. Pois bem, ela desenvolveu a sensibilidade primeiro. Ela vai no dentista, o dentista entrega uma pasta para a esposa. Um ano depois, ele desenvolve a sensibilidade. Ela já dá para ele. Ela dá para ele. Ele não vai no dentista. Literalmente. Ela não, a minha dentista pediu para usar isso. Então, entenda, está errado. Estamos na contramão. Eu ando falando isso por aí, nas minhas palestras. Nós estamos 20 anos atrasados. A doença está 20 anos na nossa frente. E é por isso que agora, Maria, tem pacientes com 25 anos de idade, com recessão gengival, com lesão cervical não cariósa e com hipersensibilidade nos nossos consultórios. Tem paciente com 22 anos, com a boca... Tem crianças. Tem adolescentes infantis Crianças. com a boca envelhecida. Envelhecida por quê? Apertamento dental, hábitos alimentares acídicos, muito ácido, a falta de orientação da escovação próxima do ácido e, por último, o grande e maior grupo de risco, pós-ortodônticos. Esse é o maior grupo de risco. Se você me perguntar quantos por cento, eu vou chutar para você. 65% dos pacientes com lesões cervicais não cariosas que não têm 30 anos de idade, a culpa disso tudo foi de uma movimentação ortodôntica não finalizada ou não ajustada. Pós-ortodônticos. Tá? Nessa linha tem Alexandre Machado, Pedro Spini, o Igor está me ajudando, eu tenho bons orientados pesquisando isso comigo, profissionais que mergulharam fundo. Professor Guilherme Almeida, meu professor de ortodontia, 30 anos de orto, de uma ortodontia de excelência, abriu o consultório dele para a gente. 1.600 casos ortodonticamente realizados. 30 anos de história, e eu coloquei lá Rafaela Gomes, a Alexia e a Tatiana também ajudaram, teve mais pessoas. A Rafaela Gomes hoje está no estado da Bahia. Pessoas que mergulharam nesse mundo, estudaram os pacientes, e algumas conclusões. Tem movimentos ortodônticos que aceleram o crescimento da lesão. Tem movimentos ortodônticos que aceleram o surgimento da recessão gengival e da hipersensibilidade dentinária. Pós-ortodônticos, atletas, ansiosos, apertadores bucais, são os grupos de risco da sociedade assim, que estão por aí, estão nos nossos consultórios, mas a gente não sabe abordar. Entendeu? Como que eu vou receber esse paciente? Eu tenho que perguntar para ele se ele é atleta, eu tenho que conhecer a dieta dele através de um diário de dieta, eu tenho que conhecer a história ortodôntica dele.
eu tenho que fazer uma análise da oclusão. O Luiz Henrique Raposo estava me assistindo aí agora, meu sócio estava aqui na sala do lado, professor de oclusão, Palmieri, da oclusão, a Tininha agora com o curso dela, Vernasa, nossa, tem tanta gente boa de oclusão, e a oclusão, eu costumo dizer que a oclusão é o verbo to be da odontologia. Cara, é a base, é o verbo to be, a oclusão é a base de tudo. E muitas das vezes, o pós-ortodôntico não está ajustado, ele não está equilibrado. Dentes alinhados não significa oclusão equilibrada. E ajuste oclusal não significa desgaste, necessariamente. De repente, nem precisa de ajuste, ele só precisa de um melhor equilíbrio oclusal. Né? Então, e deve ter gente me assistindo aí pensando, caramba, eu sou atleta, eu aperto os dentes, eu sou pós-ortodôntico, então você pertence ao supergrupo de risco. Esse é o supergrupo de risco da doença. Só que veja, o que eu publiquei e o que você me convidou é uma consequência, Paulo. A lesão cervical-cariosa é uma consequência. A recessão é uma consequência. E a hipersensibilidade também. Os meus alunos receberam uma pergunta agora, numa prova que eu apliquei no terceiro período, e até um outro professor corrigiu, e até foi questionado, Paulo, essa alternativa não está correta e tal? Eu falei, não, a maioria dos alunos erraram. Era V ou F. E a alternativa era o seguinte: a causa da hipersensibilidade dentinária é a exposição de dentina. Muitos alunos responderam V, e a resposta é F. O que causa a hipersensibilidade dentinária não é a exposição de dentina. O que causa a hipersensibilidade dentinária é o trauma, é o apertamento, é o bruxismo, é a escovação traumática associada com ácido, é o refluxo associado com a escovação, associado com apertamento. Ou seja, a exposição de dentina, a recessão gengival, é uma consequência de algo muito maior, igual à hipersensibilidade. A hipersensibilidade é consequência disso. A partir do momento que o dentista entender que o que causa a hipersensibilidade não é a simples exposição de dentina, ele vai abandonar as terapias caseiras. E ele vai começar a pensar mais em oclusão, vai pensar mais em diagnóstico. O que eu tenho que conhecer do meu paciente? Eu tenho que conhecer a rotina dele. O meu paciente, ele senta nessa cadeira aqui, ó. Eu estou na minha sala, ele senta nessa cadeira. E eu estou sentado aqui. Eu chego perto dele e faço assim, ó. Me desculpa. Eu vou fazer algumas perguntas particulares, da sua rotina particular. Eu preciso saber o que você come. Eu preciso saber se você aperta os seus dentes. Eu preciso saber como você academia fazendo os exercícios. Ou, você é um estudante de concurso público, você está ansioso. Quando você estuda, você já se observou, se você pega o paciente aqui, que eu apenas pedindo para ele parar de apertar os dentes enquanto ele estuda para o concurso público. Ele nem sabia que ele não pode apertar os dentes. É só você explicar para o seu paciente que a posição de repouso do aparelho estomatognático é lábios tocando e dentes desencostados. Tem até um aplicativo do professor Ricardo, lá de Florianópolis, um aplicativo de celular gratuito que chama Desencoste os seus dentes. Igual o Beba Água. E ele fica uma vez a cada hora mandando a notificação. Os meus pacientes baixam o aplicativo. Porque o paciente é teimoso, Paulo. Eu falo assim para ele, cara, você tem todos os sinais clínicos que você aperta muito os dentes. Ele fala assim, não aperto. Aperta, não aperto. Aperta. Doutor, eu não aperto meus dentes. Então vamos fazer o seguinte, baixa esse aplicativo aqui. Toda vez que você receber a notificação, você se observa. Você não pode encostar os dentes. O ser humano toca os dentes para deglutir, mastigar e leves toques durante a fala. Só. Se você está parado assistindo Netflix e apertando os dentes, cara, tá errado. Isso é um hábito parafuncional. E é isso que, associado com o ácido, está provocando o que eu chamo de envelhecimento precoce da dentição. Nós estamos, Maria, envelhecendo a nossa dentição precocemente. A nossa geração tem uma dentição
precocemente envelhecida por causa da ansiedade, que gera o estresse psicológico, por causa da nossa alimentação muito ácida, por causa dos hábitos de apertamento e bruxismo. Eu estou até mais preocupado com amigos feras que fazem ao vivo, então eu não sabia. Encerra em 1 hora. Deixa eu chamar a Maria Paula de novo aqui. Cadê minha amiga Maria Paula? Cadê você, Paula? Como é que eu te acho aqui? Dicas para Ei Maria, me adiciona aí de novo. Caramba, eu não sabia que encerra. Na verdade eu sabia, eu esqueci. A Maria Paula falou pra mim, ó, vai encerrar aí depois de 1 hora. Eu falo demais, né? Eu não tô achando a Maria Paula. Aqui. Transmitir ao vivo com dica para dentista. Aguardando dicas. Você falou muito, Paulo, 1 hora. Paula, Tudo bem. Eu tenho fama disso, eu começo a falar, eu não paro, desculpa. Mas está muito interessante, muito bom. Eu vou resumir. Então a abordagem é muito importante, né? A maneira que você vai abordar o paciente. Isso é o mais importante. Como você recebe o seu paciente. Eu acho que a partir de agora, as pessoas que estão escutando a gente vão entender o seguinte: um paciente com recessão gengival não é um paciente com recessão gengival, é um paciente com uma lesão cervical não cariosa começando. O paciente com uma lesão cervical não cariosa não é um paciente com uma classe 5. É só fazer uma reseninha classe 5. Não, não é isso. É um paciente com uma doença multifatorial que você, para tratar a doença, vai ter que entender a vida desse paciente. Eu vou só colocar mais uma frase, prometo, depois dessa frase eu vou ficar calado. E a frase é: lesão cervical não cariosa e hipersensibilidade dentinária são doenças bucais dependentes do estilo de vida do paciente. Depende do estilo de vida dele. Significa que se ele modificar o estilo de vida, ele trata a doença. Se ele parar de apertar os dentes na academia, se ele parar de escovar os dentes logo após tomar um suco cítrico, se ele reduzir o limão em jejum, se ele tratar a doença gástrica, se ele procurar um profissional que sabe muito de oclusão, se ele tratar e que vai equilibrar a oclusão dele, ele nem vai precisar do dessensibilizante. Ele vai melhorar, ele vai mudar o estilo de vida dele, ele vai tratar a doença. E, gente, isso tem que ser cobrado. São sessões clínicas. Né? Você vai, Paulo, mas eu não vou colocar nenhum produto na boca dele, como é que eu vou vender isso? Você vai contar para ele que ele tem uma doença muito comum na boca. E que essa doença comum precisa de sessões clínicas, sessões de equilíbrio oclusal, sessões de análise da dieta, vai precisar de um médico especialista em doença gástrica junto com você, vai precisar, em alguns casos, de um terapeuta, um psicólogo, uma aula de yoga para dar uma relaxada e esquecer um pouco a ansiedade, entendeu? Você vai precisar de uma nutricionista para trabalhar junto com você, para falar para ele que a dieta esportiva, sabe aquela dieta bem esportiva, bem ácida, ela deve ser controlada, balanceada, porque a nutrição esportiva causa hipersensibilidade dentinária e assim por diante. Isso é tratamento. E quanto que você vai cobrar? Você vai fazer um plano para ele de sessão. Quantas sessões que eu vou gastar para tratar você? O seu tratamento custa isso. As pessoas não podem achar que o dentista tem que ficar colocando produto na boca e é isso que eu tenho que pagar. Você paga pela informação. Porque se você consegue mudar o estilo de vida do seu paciente, você vai tratar o seu paciente. É isso aí. Diagnóstico. Agora tô... Vai lá, minha amiga. É isso aí. Não, acho que foi tudo.
foi maravilhosa a aula. E o pessoal está aí perguntando do livro. Depois a gente faz no Insta o sorteio, Paulo? Você lidera o sorteio, você está acostumado a fazer isso, eu não estou. Você tem seguidores, e aí o sorteado eu mando por correio para ele. Tá bom. Tá, eu já mando autografado. Oh, legal. Outra coisa importante, a última live você salvou e deixou compartilhada por 24 horas? Salvei e deixei compartilhado. O pessoal vai me matar se não tiver. Porque é o seguinte, a gente sabe que muitos não conseguiram assistir, queriam muito, assistiram só uma parte. Depois eu consigo, como o Paulo compartilhou, eu consigo depois salvar e a gente pode colocar no canal do YouTube para o pessoal poder assistir com calma, né? E aproveitar toda essa informação maravilhosa que o Paulo passou para a gente. Foi fantástico. E agora travou o seu. Eu vou pensar como é que a gente faz o sorteio, porque precisava pegar todos os participantes e da live, acho que é melhor, né, Paulo? O que você acha? A gente pega todo mundo que participou e faz o sorteio. Vou ver se isso é possível. Tá bom? Tá travado. Você tá sem falar mesmo ou é a internet? Não tá me ouvindo? Não tô te ouvindo. O que será que aconteceu? Não escuto ele, Alexandre. Não tá saindo a voz do Paulo, é? Paulo tá sem som. Paulo, o Instagram tá te boicotando. Não estamos, eu achei que era só eu que não tava ouvindo o Paulo. Tá mudo, o meu também tá mudo, gente. E vocês estão me ouvindo? Tá. Beleza. Gente, eu queria agradecer a presença de todos. Desculpem os problemas técnicos dessa live ao vivo. Realmente o Instagram tem alguns probleminhas nesse sentido, mas a gente conseguiu. E fiquem tranquilos que nós vamos compartilhar essa aula maravilhosa lá. Vai ficar disponível aí no Instagram do Paulo por 24 horas e depois eu coloco lá no canal para todo mundo estudar um pouquinho mais. Infelizmente ele está sem o áudio, não sei o que está acontecendo e a gente promete novas transmissões. Um beijo, Paulo, muito obrigada. Um ótimo final de semana para todos. Agora a gente pode aproveitar a sexta-feira. Estamos cheios de conteúdo maravilhoso que o Paulo passou para a gente. Beijos e logo eu aviso sobre o sorteio.